começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe com muita alegria o nosso amigo Valdir Pedrosa, que está aqui para falar para nós a respeito do livro O Céu e o Inferno. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Marcelo. A alegria nossa em podermos estar de volta. Valdir, quando foi publicada a obra O Céu e o Inferno? A obra O Céu e o Inferno foi publicada por Allan Kardec no dia 1º de agosto de 1865. E essa obra ela refere-se à quarta parte de O Livro dos Espíritos, intitulado Das Esperanças e Consolações. Na ordem cronológica, O Céu e o Inferno é a quarta obra que compõe o chamado Pentateuco kardeciano ou as obras da codificação espírita. A obra possui um título alternativo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O que ela objetiva? Essa obra ela é um exame comparado de várias doutrinas que tratam do assunto do passamento, do instante da nossa mudança de plano, de dimensão espiritual por ocasião do desencarne, da morte do corpo físico. E é também um estudo das consequências a que todos nós estamos sujeitos da aplicação das leis divinas. Nesta obra, Allan Kardec, com muita lógica, muita razão, embasado no seu característico bom senso, ele nos elucida os processos pelos quais a justiça divina se utiliza para educar ou reeducar o espírito na sua trajetória evolutiva. É importante frisarmos também que os conceitos que muitas das vezes nós recebemos ao longo da nossa vida, conceitos ministrados pelos religiosos acerca da justiça divina, em teoria, eles são um pouco diferentes daquilo que nós vemos na prática e que Allan Kardec nos traz nessa obra através dos relatos dos próprios espíritos. E se é um fato, uma coisa verdadeira, de que todos nós estamos aí inseridos nesse contexto da justiça divina, das leis divinas, também é verdade que a justiça divina ela sempre anda de mãos dadas com a misericórdia divina. Estamos sempre debaixo do amparo, sob o amparo do Pai. E nesta obra, Allan Kardec enfatiza de uma forma muito clara que as leis divinas ou a justiça divina, ela não é, na sua essência, punitiva, mas sim eminentemente educativa. E isso é muito consolador para todos nós. Sem dúvida. Valdir, a obra está dividida em duas partes. Como que Kardec estruturou esse livro? A primeira parte da obra ela é composta por 11 capítulos. E aí nesse capítulo nós temos estudos muito interessantes sobre o porvir e o nada, sobre o temor da morte, sobre céu, inferno, purgatório, até mesmo sobre o limbo, sobre a questão das penas eternas e penas futuras, sobre como o Espiritismo enxerga a questão dos anjos, dos demônios, da intervenção dos chamados demônios nas reuniões mediúnicas, nas comunicações espirituais, e encerra essa primeira parte com um assunto que é até um tanto quanto polêmico, que é a proibição de se evocar os mortos. A segunda parte da obra ela é composta por 8 capítulos, e esses capítulos são narrativas que os próprios espíritos vêm nos fazer a respeito das situações em que eles se encontram no plano espiritual, onde fica bem claro para a gente, bem patente, o ensinamento de Jesus, que diz que cada um recebe de acordo com as suas obras. Então temos comunicações que foram obtidas através de manifestações espontâneas, outras foram evocações, feitas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também em outros núcleos espíritas, há alguns até mesmo fora da França, e temos lá comunicações de espíritos felizes no plano espiritual, de espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, de criminosos arrependidos, de espíritos ainda endurecidos, e ele encerra a obra trazendo os relatos de alguns companheiros que passaram aqui na Terra por processos expiatórios. Nos primeiros capítulos, Kardec aborda as possibilidades futuras do espírito encarnado e o temor da morte, como você havia mencionado. Comente um pouco a respeito, por favor.
o codificador já nos deixa uma pergunta logo de início, né? O que nos aguarda após a passagem pela sepultura? O que nos aguarda no porvir? Seria o nada, como acreditam os adeptos daquela teoria chamada, daquela doutrina chamada niilismo? Para eles nós não temos nada de espiritual, somos apenas matéria e que a vida simplesmente se acaba com a morte do corpo físico. Temos outros companheiros que acreditam, já é um avanço em relação ao niilismo, que nós possuímos uma essência espiritual. Mas as consequências dessa doutrina são muito pouco consoladoras, assim como a do niilismo, porque esses companheiros acreditam que a nossa essência espiritual, após o desencarne do corpo físico, ela é absorvida por aquilo que eles chamam de todo universal, que é toda a criação que comporia, na ideia desses companheiros, a própria divindade. Então, o nada após a sepultura e perdermos a nossa individualidade, perdermos a consciência de nós mesmos, são situações bem semelhantes e nada consoladoras. A outra alternativa que temos, que Allan Kardec nos apresenta, é a questão da individualidade da alma enquanto estamos aqui vivos na carne e a sua continuidade após a morte do corpo físico. E aí nós nos deparamos com duas vertentes para as quais o codificador nos chama a atenção. Primeiro, nós temos aqueles companheiros que defendem a ideia da unicidade da existência, ou seja, para eles, esse é o pensamento inclusive da igreja, para eles, Deus cria a alma ou o espírito no momento da concepção, ou seja, Deus, um ser que nós não conseguimos nem definir pela sua grandeza, pelas suas qualidades, pelos seus atributos infinitos, criador de tudo que existe, um ser capaz de criar o universo, criar galáxias, estrelas, criar mundos. Ele, para criar um espírito, ele ficaria na dependência de uma vontade entre um homem e uma mulher de terem uma relação sexual, para que o óvulo fosse fecundado pelo espermatozoide, e aí sim Deus poderia criar um espírito. Isso seria menosprezar o poder ilimitado de Deus, seria submeter todo esse potencial de Deus à vontade do homem. E essa teoria não explica as várias desigualdades que nós vemos por aí. Uma existência seria um tempo curto demais para que o espírito pudesse galgar os degraus da perfeição, ou mesmo ser lançado ao inferno. Kardec nos apresenta uma outra proposta que é muito mais lógica, muito mais racional, que é a teoria da reencarnação. Ele chamou de reencarnação aquilo que os antigos já chamavam de palingenesia, pluralidade das existências, vidas sucessivas, onde ele nos apresenta o espírito como algo real, mesmo antes da formação do corpo físico. E esse espírito conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico. Deus nos concede aí várias oportunidades de crescimento espiritual, quantas nos sejam necessárias. Essa doutrina da reencarnação é a mais racional, é a que melhor responde questionamentos, como, por exemplo, por que algumas crianças nascem perfeitas, outras já nascem com enfermidades muito sérias, com deformidades físicas? Por que existe no mundo tantas desigualdades sociais, tantas diversidade de aptidões? Por que algumas pessoas com uma capacidade intelectual, uma inteligência maior do que outras? Só a reencarnação explica isso. E por fim, depois dessas alternativas que Allan Kardec nos mostra, ele nos deixa uma outra pergunta. Por que o homem teme tanto a morte? Por que nós temos medo da morte? Já reencarnamos e desencarnamos tantas vezes, por que ainda esse medo? E as respostas são muito simples. Primeira, consequência do nosso próprio instinto de conservação. Independente do que o homem acredita que vá esperá-lo no porvir da existência, depois da sepultura, o homem, via de regra, ele guarda no seu inconsciente uma vaga intuição de que esta existência deve ser preservada a qualquer custo, porque ela é importante para o nosso crescimento espiritual. O segundo aspecto diz respeito às noções insuficientes que nós temos da vida futura, que o homem em geral tem. Isso é um fato. Se temos aí hoje
mais de 6 bilhões de espíritos reencarnados no nosso planeta, se nós pudéssemos fazer uma avaliação e verificar o percentual dessas pessoas que realmente se dedicam a pensar nessas questões espirituais, que realmente dedicam uma parte do seu tempo ao estudo desses assuntos e à melhoria de si mesmo, ao burilamento do seu mundo íntimo, nós vamos chegar num percentual bem pequeno. E por fim, uma outra causa que gera esse medo da morte é o nosso apego às coisas materiais. E quando nós dizemos coisas materiais, não estamos apenas nos referindo à nossa casa, ao nosso carro ou ao nosso dinheiro. Não, estamos falando disso e de outras coisas. Estamos falando do nosso apego às afeições terrenas, do apego às sensações que o nosso corpo físico nos proporciona, do apego aos nossos vícios. Tudo isso, esse medo de perda, faz com que o homem tema a morte. E Allan Kardec deixa uma outra pergunta. Por que nós espíritas, pelo menos, não deveríamos temer a morte? Não deveríamos porque na prática nós vimos que ainda existem companheiros espirituais, companheiros espíritas, que mesmo tendo estudado durante muitos anos o espiritismo, quando chega o momento, vai se aproximando o momento do desencarne, muitos ficam em dúvida. Será que eu vou presenciar tudo aquilo que eu vim estudando? Será que existe mesmo um plano espiritual? Será que os companheiros espirituais estão aqui auxiliando nesse momento do meu desenlace? Será que eu vou ser recebido por amigos, por familiares que já me precederam nessa grande viagem? Ficam em dúvida. Então, o espírita, realmente consciente das suas responsabilidades, da necessidade do autoburilamento, que busca um estudo sério, sistematizado do espiritismo, esse não tem motivo nenhum para temer a morte. Valdir, quais são os pontos principais da análise do Kardec sobre os sistemas céu, inferno e purgatório? É até interessante, antes de falarmos da análise de Kardec, falar como que a igreja vê isso, né? Sim, porque é importante. Nós vivemos num país, no maior país católico do mundo, embora seja também o maior país espírita do mundo. Mas nós aprendemos com a igreja que o céu é um local circunscrito, um local geográfico, morada dos anjos e dos seres bem-aventurados, daquelas almas que só fizeram o bem aqui na terra e estão ali naquele local numa atitude beatífica, contemplativa e até de ociosidade eterna, né? Que contraria inclusive o que Jesus nos diz no Evangelho. Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Não é à toa que muitas pessoas ainda têm aquela imagem dos anjos tocando harpas e passeando por sobre as nuvens. É importante, talvez, Valdir, a gente recordar que isso também é uma herança da igreja de pensamentos antigos, né? Sim, e isso encontra, vamos dizer assim, eco nas grandes religiões do passado. E o cristianismo, ele nasceu de uma cultura, de uma tradição judaica. De certa forma, isso já existia na cultura dos judeus. Na questão do inferno, nós temos, ainda dentro dessa concepção teológica, um local de grandes dores, de muitos sofrimentos, onde são alocadas as almas daquelas pessoas que só fizeram mal aqui na Terra enquanto estavam encarnadas. E lá dividem espaço com os chamados demônios ou os chamados diabos, liderados por figuras que personificam o mal, que alguns chamam de Beelzebul, outros chamam de Lúcifer. Além disso, foi criado, no final do século VI, a figura do purgatório, que não encontra referência no Evangelho e nem no Antigo Testamento. O purgatório é o local onde são colocadas aquelas almas, aqueles espíritos que não fizeram o bem para merecer o céu, mas que também não fizeram o mal para merecer o inferno eterno. Então é um local intermediário. O que chama a atenção é que essas almas, enquanto estão ali no purgatório, aguardando o momento ou a oportunidade de ascenderem ao céu, elas não precisam fazer nada para se melhorarem. Elas não saem dali por esforço próprio. Basta que façam-se preces por elas. E isso deu origem, na Idade Média, àquilo que se chamou de preces pagas e também a venda de indulgências, que foram pontos que foram muito combatidos por Lutero, naquele processo que ficou conhecido como a Reforma Protestante, a Reforma da Igreja.
E mudou-se então com isso um pouco o conceito de que para herdarmos o céu, para garantirmos o céu, precisávamos fazer o bem. Não, na Idade Média, isso mudou. Para que a pessoa atingisse o céu, tivesse o seu lugar garantido no céu, bastava que ela pagasse a indulgência e ela tinha lá o seu documento, o seu registro de que ela estava assegurada quando morresse. Não precisaria passar pelo incômodo de ficar algum tempo no purgatório, dependendo das chamadas preces pagas. Lutero combateu isso ativamente. E por fim foi criado também pelos homens a figura do limbo, para receber as almas das crianças que desencarnam em tenra idade, que não fizeram mal para merecer o inferno, mas que também não tiveram tempo de fazer o bem para merecer o céu. Então essas crianças que não foram batizadas ficam ali no limbo. Essa é a visão da igreja. Só um comentário, é interessante que o céu, tanto o céu quanto o inferno, ele tem referências materiais, ou seja, o céu é um local de delícias, de prazeres materiais. Exatamente. E o inferno de torturas materiais. Tortura. Inclusive, em O Céu e o Inferno, Allan Kardec relembra parte da fala de São Tomás de Aquino, que foi um dos maiores teólogos da Igreja Católica, canonizado pela Igreja, né? Os fiéis o consideram santo. São Tomás de Aquino ele dizia o seguinte, que aos bem-aventurados, aos moradores do céu, eles tinham a condição, tinham a liberdade de, sem se afastarem daquele jardim de delícias, eles tinham a condição de ver os sofrimentos, os tormentos pelos quais as almas passavam no inferno. E é interessante o que ele diz lá, que esses companheiros viam e eram totalmente insensíveis à dor do outro. E não apenas eram insensíveis, como eles até se alegravam pelo fato deles não estarem passando por aquilo, deles estarem resguardados ali no céu. E até agradeciam a Deus por eles estarem no céu e não estarem no inferno. E aí a gente fica imaginando que Deus, sem nenhum sentimento de piedade, né, ficaria ouvindo esses gemidos por toda a eternidade. E também uma espécie de pensamento sádico, né? Sádico. Imaginemos uma mãe que foi uma mulher nobre, uma mulher de uma vivência evangélica aqui na Terra, desencarna e vai para um céu, nessas circunstâncias. O seu filho, infelizmente, se enveredou por outro caminho e ao desencarnar, para no inferno. Foi um criminoso aqui na Terra. Como é que essa mãe poderia estar feliz no céu, vendo aquele filho muito amado nos chamados tormentos eternos? Então são coisas que fogem a qualquer análise lógica. O que Allan Kardec nos mostra, baseado no ensinamento dos Espíritos, é que aqui, no nosso plano físico, muito próximo ao nosso plano, nós temos as chamadas regiões umbralinas. André Luiz, nas suas obras psicografadas por Chico Xavier, diz que as zonas mais densas do umbral começam aqui muito próximo da crosta. Ele fala em regiões trevosas, regiões subcrostais, de muito sofrimento. Mas é diferente do inferno, porque os espíritos saem desse ambiente de sofrimento, de dor, a partir do momento que eles se conscientizam dos seus erros, se arrependem e demonstram um desejo sincero e autêntico de se melhorarem. Nesses lugares, sempre há espíritos vigilantes, espíritos protetores que estão ali, tomando conta desses companheiros. Nas faixas mais sutis do umbral, nós temos lá localizadas as colônias, que prestam um grande serviço de socorro a essas entidades em situação difícil. E nas esferas mais elevadas, temos as moradas celestes, como os espíritos dizem, os mundos celestes, os mundos ditosos, moradas dos espíritos já purificados. Além disso, consoante ao ensinamento de Jesus, que diz que o reino dos céus não vem com aparências exteriores e que o reino dos céus está dentro de nós, a doutrina espírita nos ensina que céu e inferno, na verdade, são estados de consciência, são estados de espírito. Se nós podemos dizer hoje que temos a consciência tranquila, é em virtude de um proceder correto perante as leis divinas. Da mesma forma, o inferno que porventura nós acalentamos o nosso íntimo, tem o tamanho da nossa rebeldia perante essas mesmas leis. Então, céu e inferno
pode ser entendido como essas regiões de sofrimento no plano espiritual ou essas regiões de bem-aventuranças, mas pelas quais o espírito galga essas regiões pelo seu esforço, pela sua condição moral e espiritual. Mas sempre há uma supervisão espiritual nessas regiões. Nós nunca estamos desamparados. Valdir, já que você mencionou o umbral, explica para nós rapidamente do que se trata. O umbral é uma região na dimensão espiritual onde se localizam espíritos num estado intermediário na sua evolução espiritual. Lá nós temos locais de grande sofrimento e temos também localizados lá postos de socorro, colônias espirituais, onde os espíritos passam, aqueles que necessitam, por tratamentos, onde os espíritos estudam, trabalham. São colônias que preparam os espíritos ou para ascensionarem a planos mais elevados da existência ou para reencarnações futuras. Valdir, então retomando a obra O Céu e o Inferno, o que se pode dizer das penas eternas? Olha, podemos dizer que é um grande contrassenso, porque esse ensinamento, essa doutrina das penas eternas, ela fere diretamente alguns atributos da divindade, como a bondade e a justiça de Deus. Basta lembrarmos no Antigo Testamento o profeta Ezequiel, quando registra lá que Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta e viva. Na parábola da ovelha perdida, Jesus diz que o Pai não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca, mostrando que o dogma das penas eternas é totalmente incompatível com o ensinamento evangélico. Nós podemos, lembrando Kardec em O Céu e o Inferno, colocarmos uma situação prática. Imaginemos o seguinte: Deus, que é infinito nos seus atributos, Ele, ao criar um espírito, Ele sabe se esse espírito, levando-se em conta que existe penas eternas, Deus saberia se esse espírito iria falir gravemente a ponto de ser condenado a passar por essas penas eternas. Se Deus não saberia disso, aí Ele não seria infinito no seu saber. E aí teríamos um problema, porque Ele deixaria de ser Deus. Por outro lado, se Deus, sabendo que aquele espírito poderia falir gravemente e ser condenado às penas eternas, e ainda assim o cria, Deus estaria deixando de ser infinitamente bom, e com isso Ele também deixaria de ser Deus. Então é um contrassenso muito grande, uma vez que todos nós fomos criados, para sermos felizes. Imagina uma outra situação que Allan Kardec traz para a gente lá em O Céu e o Inferno. Um rapaz de 20 anos de idade leva uma vida totalmente desregrada, não tem respeito pelas leis, faz todo tipo de arbitrariedade que possamos imaginar. Mas esse rapaz, num determinado momento da sua vida, ele muda de ambiente e ele passa a receber uma influência salutar, ele passa a trabalhar, ele passa a estudar, passa a domar e a corrigir as suas más tendências, passa a fazer o bem e desencarna já na velhice. E ao desencarnar, para todos, aquele homem era um santo. E provavelmente a sua salvação, entre aspas, estava assegurada. Mas imagine se tivesse acontecido um acidente e esse rapaz tivesse desencarnado lá aos 20 anos de idade. Ele tinha todos os pré-requisitos para ser lançado no fogo eterno, no inferno eterno. Então, se é fato que as almas progridem, e nós podemos verificar isso no nosso dia a dia, como nesse caso que Allan Kardec conta lá, se as almas progridem, se elas são passíveis de progredir na vida física, por que esse progresso também não poderia se estender para além da vida física? Se isso bate de frente com as penas eternas, e se o progresso das almas é fato, é porque a doutrina das penas eternas ela é inverídica, ela não existe. Kardec ainda cita 2 exemplos interessantes. Imaginemos o que teria acontecido então com Santo Agostinho,
e Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, se eles tivessem desencarnado ainda nos primeiros anos da sua juventude, né? Eles eram bem danados e depois se corrigiram e foram grandes apóstolos do cristianismo. Mas se tivessem desencarnado por um acidente qualquer nos anos da sua juventude, provavelmente eram 2 espíritos que estavam aí até hoje sofrendo os tormentos do inferno eterno. E além disso, ainda tem mais uma coisa. Se isso existisse realmente, as penas eternas, não teria sentido nenhum em Jesus ter nos ensinado a necessidade do perdão. Para que ensinar no Pai Nosso, Senhor, perdoai as nossas faltas, as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Para que eu deveria perdoar um assassino, um criminoso qualquer, sendo que o próprio ato que ele cometeu já o coloca na condição de ser penalizado eternamente? Por que Jesus teria então ensinado a Pedro, e consequentemente a todos nós, que era necessário perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre? A palavra castigo, que gostam muito de usar, vem do latim castigare, e não significa punir, significa purificar. E a purificação do espírito se dá através do processo de reeducação, que é inerente às leis divinas. Como a doutrina espírita aborda a questão das penas futuras? De acordo com o ensinamento de Jesus, de que cada um é responsável pelo que faz e de que cada um vai receber no porvir de acordo com o que tiver feito. A colheita, diz o Evangelho, ela é obrigatória. A semeadura não, ela é livre, mas nós vamos colher de acordo com aquilo que nós tivermos plantado. Então, Allan Kardec, observando as comunicações que lhe chegavam às mãos, e ele mesmo fazendo as suas próprias experiências na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, observando as situações em que os espíritos se encontravam no plano espiritual, colhendo os sofrimentos ou os prêmios, o galardão pelos atos que praticaram na vida, Allan Kardec elaborou aquilo que ele chamou de Código Penal da Vida Futura, estruturando em 33 pontos, onde podemos destacar o ensinamento de Jesus mesmo, né? Enquanto nós tivermos alguma impureza de cunho moral, de cunho espiritual, precisaremos das reencarnações para nos purificarmos nesse processo educativo, nesse processo evolutivo. É assim que o Espiritismo vê a questão das penas eternas, das penas futuras. Não apenas penas futuras, mas os prêmios, né? A 4ª parte do Livro dos Espíritos trata das esperanças e das consolações. Valdir, comente sobre a hierarquia angelical e os chamados demônios. É bem diferente, né, a hierarquia proposta pela Igreja daquilo que os próprios Espíritos vêm nos ensinar nas obras da codificação. A Igreja, no Concílio de Latrão, especificou uma ordem angelical de serafins, de querubins, de arcanjos, de anjos, fala-se também em anjos da guarda. E por outro lado, no extremo aí dessa corrente, nós temos os demônios nas suas hierarquias de diabo, demônio, com seus chefes supremos, que alguns chamam de Beelzebu, de Lúcifer. E na verdade, o Espiritismo nos mostra que a coisa é bem diferente. No próprio conceito de anjo, anjo vem do latim angelus, né? E significa mensageiro, enviado, não propriamente bom ou mal. Tanto é que algumas pessoas falam até hoje anjo bom, anjo mau. Demônio, por sua vez, vem do grego daimon e significa simplesmente espírito ou Deus com letra minúscula, gênio, inteligência, sempre no sentido de uma inteligência extracorpórea. Sócrates tinha o seu daimon, o seu bom gênio que ele falava, era um espírito, talvez o seu mentor espiritual que o orientava, que conversava com ele. O que o Espiritismo nos mostra é que não existem seres privilegiados na criação por Deus, como a Igreja vê a questão dos anjos. Não existem esses seres que já são criados perfeitos e não passam pelas mesmas vicissitudes, pelas necessidades evolutivas que todos nós passamos. Os Espíritos nos ensinam que todos os Espíritos são criados simples e ignorantes. Os chamados demônios, que tanto dizem por aí,
nada mais são do que os nossos irmãos espirituais que ainda se encontram numa situação menos fácil, que ainda não conseguiram caminhar, palmilhar o caminho, a estrada do bem, e se encontram ainda, como dizem por aí, sem luz. São espíritos ainda ignorantes, que espíritos infelizes. É uma condição temporária. É uma condição temporária. Inclusive os espíritos, no livro dos espíritos, nos mostra uma hierarquia, não uma hierarquia espiritual, mas uma classificação, as diversas categorias dos espíritos. E esses demônios se encaixariam na categoria de espíritos imperfeitos, aqueles ainda que notadamente se comprazem com o mal, em função mesmo da ignorância. E os anjos são aqueles espíritos puros, são aqueles que já caminharam na sua estrada evolutiva, já se purificaram, não tem mais nenhuma mazela, nenhuma dificuldade íntima a ser vencida. Já passaram por todos esses obstáculos. Provavelmente, muitos de nós já fomos demônios, mas é seguro afirmar que todos nós um dia seremos anjos, né? Seremos espíritos puros. Esse é um determinismo da criação divina, não é verdade? O Kardec reserva um capítulo muito interessante no final da primeira parte, que você até fez questão de destacar, a proibição de evocar os mortos. Qual a conclusão a que ele chega ao descrever esse capítulo? Ele começa nos lembrando que há uma diferença muito grande entre leis divinas e leis mosaicas. As leis divinas são aquelas que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. São os famosos 10 mandamentos. E as leis mosaicas compõem todo um processo de ordenação necessário naquela época em que Moisés precisava lidar com um povo praticamente selvagem. E para se fazer ouvido, para se fazer respeitado, muitas dessas leis mosaicas que foram criadas por Moisés, ele dava a elas um cunho de divindade, como se elas tivessem sido emanadas do próprio Criador, do próprio Deus, para que o povo então as respeitasse. Essa questão da proibição de evocar os mortos é um tema que é muito utilizado pelos detratores do Espiritismo. E nos permita que nós trouxemos a passagem onde se encontra, está no Antigo Testamento, no capítulo 18 do livro Deuteronômio, cuja autoria é atribuída a Moisés. Lá diz o seguinte: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de si. Em algumas edições mais recentes, sejam elas de editoras católicas ou protestantes, nós encontramos lá uma tentativa triste e lamentável de difamar, de denegrir a imagem do Espiritismo. Algumas pessoas encaixam nesse versículo palavras como espiritismo, mediunidade, médiums, numa tentativa realmente de manchar a imagem do Espiritismo. É totalmente impossível que Moisés tenha usado essas palavras na época, porque essas palavras nem existiam. São palavras que foram cunhadas por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. E houve um motivo realmente para que Moisés fizesse essa proibição. Depois de tanto tempo vivendo no Egito, o povo hebreu acabou assimilando algumas das práticas dos egípcios. E uma delas era a evocação dos mortos, que era feita sem nenhum respeito, sem nenhum critério, muitas das vezes por necessidades mercantilistas, questões extremamente fúteis. Então Moisés achou por bem cortar aquilo. Estava proibido naquele momento a evocação dos mortos com este objetivo. Tanto é que nós encontramos no livro de Números, no capítulo 11, lá no Antigo Testamento, esse livro também, autoria atribuída a Moisés. Encontramos lá uma passagem muito interessante. Moisés estava reunido no acampamento, no meio do deserto, com os anciãos da tribo, na sua tenda.
A tenda de Moisés funcionava como se fosse um verdadeiro centro espírita. Lá aconteciam verdadeiras reuniões mediúnicas. Porque se é verdade que ele proibiu o povo de evocar os espíritos, ele continuava em contato direto com Jeová, né? O espírito guia ali dos hebreus. Ou seja, Moisés exercia sua própria mediunidade. Exercia sua própria mediunidade. E nessa noite, quando ele convocou esses anciãos, era justamente para que a palavra do Senhor se derramasse sobre eles. Ou seja, iria ter na tenda de Moisés uma verdadeira reunião mediúnica. Só que 2 anciãos estavam trabalhando no campo e não chegaram para essa reunião, ficaram por lá. Eles se chamavam Eldade e Medade. E no momento em que os anciãos e Moisés profetizavam, ou seja, ficaram mediunizados lá na tenda de Moisés, esses 2 companheiros lá no campo, eles também ficaram mediunizados. E sempre tem alguém que vê, né? Sempre tem um dedo duro. Um companheiro viu e chamou um dos assistentes de Moisés e falou: olha, eles estão profetizando aqui, fora da tenda do Moisés. E esse companheiro foi lá e dedurou os 2 para o Moisés. E o Moisés falou assim, em outras palavras, né? Moisés diz assim: olha, quem dera se dentro desse povo de Deus tivessem pessoas que pudessem profetizar como esses 2. Ou seja, Moisés, fica bem claro para a gente nessa passagem, que ele proibiu a evocação dos mortos por motivos fúteis, por motivos banais, sem respeito. E se isso hoje acontecesse em qualquer casa espírita idônea, com certeza a direção da casa também proibiria. O Espiritismo concorda com isso. Mas Moisés era a favor de que a mediunidade fosse praticada com responsabilidade. E no Evangelho, nós vemos por parte do próprio Jesus o que podemos chamar de liberação da mediunidade. Jesus foi um dos seres que passou por esse planeta que mais se utilizou da mediunidade. Só para não nos alongarmos no comentário, basta lembrarmos que no Monte Tabor ocorreu uma verdadeira reunião espírita, uma sessão de efeitos físicos. Jesus sobe ao monte e leva com ele Tiago e seu irmão João Evangelista e Pedro. E lá os espíritos de Moisés e de Elias se materializam, conversam com Jesus, Jesus se transfigura, há um fenômeno de voz direta, a voz que sai diretamente das nuvens, e os apóstolos ouviram isso. Eles viram, eles presenciaram tudo. Valdir, se Moisés tratava o assunto com tanto respeito, com tanta preocupação, como é feito hoje nas casas espíritas, segundo a doutrina espírita, melhor dizendo? Olha, o contato com os desencarnados, nas reuniões espíritas, nas reuniões mediúnicas, é sempre feito com maior recolhimento, num ambiente de muito respeito, porque ali se manifestam espíritos necessitados de esclarecimento, necessitados de uma orientação, necessitados de consolo. E também manifestam aqueles companheiros espirituais que vêm nos instruir, que vêm nos orientar. Então, o intercâmbio espiritual, ele é feito num ambiente do mais restrito respeito e recolhimento. Marcelo, ainda sobre esse assunto, seria interessante a gente lembrar o seguinte: outras orientações de Moisés que não são seguidas mais atualmente, como, por exemplo, a mulher, ela deveria se manter intocável, escondida, durante o período em que ela está no ciclo menstrual, porque ela está impura. Qualquer coisa que ela toca, segundo as ordenações de Moisés, está impuro e precisa passar por um ritual de purificação. Naquela época, ordenava-se que fossem apedrejados as pessoas pegas em adultério, os adoradores de outros deuses, os filhos rebeldes, fossem apedrejados até a morte. E também, só para não deixarmos de citar, a prática da circuncisão. Então, se hoje em dia existem pessoas que acham que essa ordenação de Moisés deve ser seguida à risca, por que não seguir as outras também? Fica claro que o que Moisés queria era coibir o abuso no intercâmbio mediúnico, a forma desrespeitosa como era feita. Como acontece com todas as leis mosaicas, elas foram úteis e muito úteis naquele tempo. Hoje em dia elas já perderam a razão de ser. Resuma, por favor, alguns pontos interessantes encontrados nos depoimentos dos desencarnados
que estão narrados na segunda parte da obra O Céu e o Inferno. Nessa segunda parte, como nós comentamos no início, nós temos lá várias comunicações de espíritos nas mais diversas situações no plano espiritual. Cada um colhendo os resultados das suas ações aqui na Terra. Cada um colhendo os frutos que eles plantaram aqui na Terra. Então temos lá relatos de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, de espíritos sofredores, de criminosos arrependidos, de espíritos ainda endurecidos, de suicidas e de espíritos que passaram por expiações aqui na Terra. Tem alguns casos que são interessantes. Por exemplo, o caso do senhor Samson. O senhor Samson ele foi um membro muito distinto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um membro ativo nas reuniões da sociedade, homem de caráter nobre, pessoa idônea, muito amigo de Kardec. E ele havia solicitado ao codificador que, tão logo ele desencarnasse, ele fosse evocado o mais breve possível, para que ele pudesse transmitir aos seus colegas da sociedade as suas impressões no momento do passamento, no momento em que ele estava mudando de residência, do plano físico para o plano espiritual. E Kardec atendeu a seu pedido. Naquela época, os velórios se alongavam por alguns dias, né? E Kardec, reunido a alguns companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles vão até a própria câmara mortuária, onde se encontrava lá o corpo do senhor Samson, o corpo físico, e ali fizeram a evocação e conversaram com ele. Ele se dizia feliz, se dizia totalmente consciente da situação, consciente de que havia feito o que era necessário fazer aqui na Terra, que amigos, familiares desencarnados, o que o haviam precedido na grande jornada, o estavam lá recebendo. Temos também o caso de um outro espírito feliz, senhor Jobard, muito amigo de Allan Kardec, de Bruxelas, era um companheiro que sempre colaborava nas edições da Revista Espírita, um espírita muito consciente, muito trabalhador, e também vinha demonstrar, ou melhor, vinha mostrar a sua situação de felicidade no plano espiritual em função da consciência tranquila, do espírito tranquilo, por tudo que ele tinha feito aqui na Terra. Se enquadra aí também o Dr. Demeure, médico homeopata, amigo de Kardec, um homem de muitas qualidades morais, que também relatou a sua passagem com extrema tranquilidade. É aquela situação. O conhecimento do Espiritismo não é garantia de que vamos ter passagem direta para as colônias espirituais, para as esferas mais elevadas da vida. Mas o conhecimento do Espiritismo e a prática do bem nos dão um embasamento muito grande para chegarmos do lado de lá com mais tranquilidade. E no capítulo dos espíritos endurecidos nós temos duas histórias interessantes. A primeira é de uma mulher chamada Angeli, ela se identificou com esse nome, é um médium de Bordeaux, relatando que a sua vida, a sua última existência aqui na Terra, tinha sido totalmente nula. Ela não fez nada de bom, ela não cuidava do marido, dos filhos, tinha criada para cuidar da casa, não fez nada, não progrediu, não fez nada de bom efetivamente. O médium, então, sugere a ela que ela pudesse ajudar os espíritos sofredores que se encontravam no plano espiritual. E ela pergunta assim, mas como que eu vou fazer isso? E o médium falou, olha, aconselhando esses espíritos, orientando-os e mesmo orando por eles. Aí ela respondeu, mas eu não sei orar. E o médium falou assim, não tem problema, nós vamos orar juntos e assim você aprende, tudo bem? E ela respondeu, não. E o médium falou, mas como não? Por que não? Aí ela simplesmente respondeu, porque cansa. Mostrando para a gente que os espíritos chegam no plano espiritual carregando as suas tendências, carregando os seus vícios. Ninguém vira anjo quando desencarna. Nós não ganhamos auréola nem asas quando desencarnamos, né? Chegamos do lado de lá com as nossas virtudes e com os nossos vícios. Temos um outro caso muito interessante ainda nesse capítulo de uma rainha, a rainha de Oude, que desencarnou e Kardec achou que ela poderia fornecer recursos muito importantes para o estudo.
sobre a situação dos espíritos no plano espiritual. Só que ela se mostrou totalmente orgulhosa ainda, uma personalidade extremamente egoísta, vaidosa. Ela queria a todo momento, ela reclamava a presença dos seus serviçais, que a serviram na Terra. Ela até achou que Kardec estava se referindo a ela com uma falta de respeito tremenda, por ela ter sido uma rainha muito importante. E o interessante é que quando Kardec perguntou a ela o que ela pensava a respeito do Cristo, ela disse assim: o filho do carpinteiro nunca foi digno de ocupar os meus pensamentos. Mostrando assim que espíritos nessas condições, o próprio São Luís vem depois relatar isso a Kardec, ainda vão sofrer bastante, até caírem em si, até descerem desse pedestal, desses degraus do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da soberba. E encerrando o livro, Allan Kardec traz lá alguns casos de expiações terrestres. Tem um caso muito interessante de um menino por volta de 8, 10 anos de idade, chamado Marcel. Essa criança ficou internada durante muito tempo num hospital de província, próximo a Paris, e ele era conhecido como o menino do número 4. Essa criança já nasceu com sérios problemas de saúde, enfermidades crônicas, corpinho todo retorcido, mas à medida que ia crescendo, demonstrava uma inteligência muito grande, acima da média, demonstrava uma resignação e uma fé no Criador que ultrapassava os limites de qualquer criança naquela idade. E isso chamava a atenção dos médicos que a atendiam no hospital. Logo após o seu desencarne, Kardec a evocou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá, esse espírito, Marcel, ele explicou o seguinte, que numa encarnação anterior, na existência passada, ele já havia reencarnado nessa mesma situação, também com uma enfermidade muito séria, com o corpo retorcido, e que nesta encarnação ele havia pedido para vir assim por mais alguns anos, para que ele pudesse se purificar mais rápido e pudesse progredir mais rapidamente. E ele explicou o motivo disso. Ele disse que em uma das suas existências, ele foi um homem muito belo, um homem muito rico, de muitas posses, mas que perdeu todas as oportunidades que ele tinha de fazer o bem. Espiritismo BH agradece a presença amiga mais uma vez do nosso querido Valdir Pedrosa. E então, Valdir, muito obrigado pela sua participação. Marcelo, nós é que agradecemos pela oportunidade da tarefa e estamos aí sempre à disposição quando precisar. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!